Sejam bem-vindos a mais uma aula de física e hoje nós vamos estudar um assunto muito importante dentro da física, um assunto que praticamente cai com muita chance mesmo, porcentagem lá em cima em todos os concursos que existe física, né? Enem, concurso militar, concurso da Federal, concurso de vestibular FUVEST, Unicamp, etc. Esse assunto ele é muito comum em todas as provas que vocês forem fazer que tenha física, tá? É o assunto de calorimetria. Calorimetria. Professor, calorimetria tem alguma coisa envolvendo calor? Sim, muito, né? O que é a calorimetria? É o estudo do calor. Ah, professor, é o estudo do calor, né? Do calor. Só para reforçar, galera, a gente aprendeu lá na nossa primeira aula de termologia o conceito de calor. Aprendemos que o calor nada mais é do que uma energia em trânsito, né? É uma transferência de energia que acontece de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, tá? Então, vou só botar novamente a definição de calor aqui para a gente fixar na nossa cabeça esse conceito fundamental chamado de calor, tá? Então, o calor é o quê? É a transferência, de energia, que ocorre, de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura espontaneamente. Gente, olha só. Eu coloquei esse nome espontaneamente aqui por um propósito. Vamos lá. Eu, Felipe, eu estou com a temperatura mais alta. E quando eu tocar em você, que está com a temperatura mais baixa, espontaneamente, naturalmente, o meu corpo, que está com a temperatura mais alta, vai ceder calor para você, que está com a temperatura mais baixa. Então, eu, Felipe, vou transferir calor para você. Então, a forma espontânea de calor, ela sempre vai acontecer do maior para o menor em relação à sua temperatura, tá? Professor, mas deixa eu entender uma situação que está me constrangendo, assim, está mexendo muito com a minha cabeça. Se eu pegar a geladeira, ela faz o quê? Ela resfria os alimentos. Então, se eu resfrio os alimentos, eu estou fornecendo calor de uma forma que não é espontânea.
Por quê? Porque eu pego um corpo quente, boto lá na geladeira e a geladeira vai fazer com que esse corpo quente fique frio. Isso não é espontâneo. O ar-condicionado, por exemplo, o que é que o ar-condicionado faz? Ele resfria a sala. Então, o ar-condicionado ele tem a função de pegar o calor da fonte fria e jogar para a fonte quente, que no caso é tudo que está na sala. A mesma coisa acontece com a geladeira. Aí existe outro princípio que a gente vai estudar lá na frente, chamado de termodinâmica. Mas eu já posso adiantar um pouquinho. O que é que eu posso adiantar? Já percebeu que o ar-condicionado, a geladeira, um freezer, tudo gasta muita energia? Pensa aí um pouquinho. Não gasta energia? Não gasta? Gasta, professor, gasta. Por quê? Porque não é um processo espontâneo. Então, para mim conseguir fazer essa troca de calor que não é espontâneo, eu vou gastar mais energia. Eu vou ter que realizar um conceito que a gente vai aprender ainda lá na frente, chamado de trabalho, né? Então, para mim conseguir pegar o calor da fonte fria e jogar para a fonte quente, eu vou ter que fornecer energia para que aconteça aquilo. Por isso que o ar-condicionado, a geladeira, gastam muita energia. Aqui é um processo espontâneo. Então, a qualquer momento que você tocar em um corpo, o corpo de maior temperatura vai trocar calor com o de menor. Mas para o de menor trocar com o maior, para que um ceda e o outro receba, esse processo aí vai ter que gastar um pouco de energia para fazer isso. Aí a gente entra depois na parte de termodinâmica para explicar esse processo não espontâneo. Mas até então, o nosso processo ele é sempre da maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tá claro, gente, isso para vocês? Sim? Prefeito. Vamos lá. Então, calor, a gente acabou de ver a sua definição. Olha só que interessante. Existem dois tipos de calor. Que legal. Existem dois tipos de calor. Então, a gente vai puxar uma setinha para cá e vamos falar isso. Ó. Existem dois, vou botar o numeral 2 que é mais evidente. Dois tipos de calor. Quem são os dois tipos de calor que existem? A gente tem o calor chamado de calor sensível, e nós temos o outro tipo de calor chamado de calor latente. E a gente vai ver na aula de hoje a principal diferença entre eles dois, como é que a gente encontra o calor sensível, como é que a gente encontra o calor latente, tá? Quando um corpo estiver mudando a sua temperatura, ele consequentemente está recebendo ou cedendo calor, tá? Então a gente tem que analisar passo a passo quais são os tipos de calor envolvido naquele corpo quando ocorre uma mudança de temperatura. Já que eu falei que calor é a transferência de energia, e essa transferência faz com que o corpo mude sua temperatura. Ah, professor, então peraí. Quer dizer que o calor muda a temperatura dos corpos? Com certeza, né, gente? Muda a temperatura dos corpos, né? Então, meu amigo, olha só, vamos começar analisando o nosso calor
sensível. Calor sensível, professor. O que é o calor sensível, gente? É o calor que está associado à mudança de temperatura. Então, toda vez que um corpo mudar sua temperatura, ele está trocando calor. E esse calor é um calor sensível. Então, o calor sensível, ó, está relacionado à mudança da temperatura. Da temperatura. Então, toda vez que um corpo mudar sua temperatura, ele tem calor sensível. Essa é a característica mais importante do calor sensível, é a mudança de temperatura, né? Aí a minha pergunta para você: vocês acham que cada corpo troca de calor por igual ou existem diferentes trocas de calor? Por exemplo, tem corpo que pode trocar mais calor, tem corpo que troca menos calor. Essa frase que eu acabei de falar, você acha que é verdade ou você acha que todo mundo troca calor por igual? Estão falando que acha que é verdade, né? Eu falei que existe diferença. Perfeito, gente, perfeito. Cada corpo vai ter uma forma de transmitir calor, uma capacidade de fazer essa transferência de calor diferente. Então a gente já começa a perceber que o calor ele depende de um fator que é o material do corpo. Ah, professor. Então quer dizer que, por exemplo, se eu tenho um pedaço de metal e um pedaço de madeira, os dois vão trocar calor de forma diferente? Sim, vão trocar calor de forma diferente, né? Então, o calor ele está associado também não só à mudança de temperatura, mas também à questão do material. Cada material vai ter uma forma diferente de receber ou de ceder calor. Perfeitamente, gente. Então, ó, está associado ao material ou substância, né? Ó, substância do corpo. Perfeito. Bom, vimos que o calor sensível ele está relacionado à mudança de temperatura. Legal. Então, toda vez que o corpo mudar a sua temperatura, eu vou ter o calor sensível atuando ali. O calor sensível também está associado ao material, à substância que a gente está analisando, tá? Então, se eu pegar um material X e um material Y, eles podem ter calores sensíveis diferentes, né? Interessante isso. E a gente vai atrelar a esse material, essa substância, com um nome bem interessante. Já já a gente chega lá. Mas deixa eu perguntar outra coisa. Vamos lá. Se eu pegar um material e colocar uma pequena quantidade, e se eu colocar uma quantidade maior, os dois vão receber calor da mesma forma? Vocês acham que a quantidade do material influencia no calor? Sim? Será? Quer dizer que se eu pegar, vamos supor aqui, 1 litro de água
e colocar 10 litros de água, eles vão receber calores de forma diferentes? Com certeza, sim, né? Então, a massa do corpo, a quantidade de matéria que aquele corpo tem, também está atrelado, está associado a o calor sensível, tá? Ou seja, o calor sensível também está associado, ó, está associado à quantidade de matéria, né? Que o corpo possui. Que o corpo ou a substância, né, ó, possui. Certo? Interessante, professor. Interessante. Então, agora eu sei que o calor, ele depende de três fatores. Ele depende da mudança de temperatura, né, o calor sensível. Ele depende do material, da substância que eu tô analisando. E ele também depende da quantidade de matéria, ou seja, da massa do corpo, né? Então já dá para a gente associar essas três coisas ao calor sensível. E a gente vai encontrar a fórmula do calor sensível, que é Q igual a M C delta T. Ah, professor, eu lembro. É aquela fórmula do que macete, né? Isso é, gente, ó. É a fórmula do que macete, né? Essa fórmula é a fórmula que a gente encontra a quantidade de calor sensível que um corpo possui. Essa é a fórmula da quantidade de calor sensível. Ah, professor, que legal, né? Ou, aliás, que macete legal, né? É isso aí, ó. Ó, se a gente for parar para analisar, todos os elementos que eu disse que o calor depende estão na fórmula. Ah, professor, você é esperto, né? Que nada. Olha, o M é a massa. O M é a massa do corpo, né? É a massa. O C, esse negocinho bonitinho aqui, é o calor específico. Nome diferente. Calor específico. O que é isso? Calor específico. A gente não já está estudando calor sensível? Se você bota outro calor no meio, calma, gente. Na verdade, o calor sensível ele está ligado justamente ao calor específico. O que seria o calor específico? Cada substância, cada material tem um calor específico diferente. O nome já está dizendo. Calor específico. É específico daquele material. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo bem simples aqui. Se a gente for analisar essa fórmula por um todo, a gente vai ver que todas as grandezas que estão associadas à quantidade de calor, elas são, ó, produtos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a quantidade de calor ela é diretamente proporcional à massa. Então, quanto maior a massa, maior a quantidade de calor. Ela é diretamente proporcional ao calor específico. Então, quem tiver o maior calor específico
vai ter uma grande quantidade de calor, né? E está ligado também à variação, ó, variação da temperatura, né? Então, quem tiver uma variação de temperatura muito grande, vai ter uma quantidade de calor também muito grande. E isso implica em algumas situações que a gente vai ver. Por exemplo, vamos lá. Imagina que um corpo tem calor específico alto. Esse calor específico alto faz com que a quantidade de calor fornecida ali também tem que ser muito grande. Gente, isso explica tanta coisa, tá? Isso explica tanta coisa que já já a gente retoma essa parte. Já já, segura aí teus fôlegos, sua animação, para entender esse negócio, que eu sei que tá todo mundo aí desesperado, eu quero entender, eu quero... Calma, calma. Ó, eu quero que você entenda nesse primeiro momento que o calor, ele depende desses três fatores. Então, quanto maior cada fator desse for, maior é a quantidade de calor, tá? Então, vamos para as grandezas e vamos analisar as suas unidades. Por exemplo, ó, a massa, ela vai estar numa unidade, certo? A gente vai fugir um pouquinho do sistema internacional. Vamos fugir um pouquinho do sistema internacional. A massa que a gente vai colocar aqui, ela vai ser em gramas. Tá, ó. Por quê, professor? Porque se a massa for em gramas, a nossa quantidade de calor, ó, a nossa quantidade de calor, ela vai ser medida em calorias. Calorias, professor? A gente chama de cal. Calorias? Eu lembro desse negócio calorias de algum canto. Você já viu. Sabe onde você viu? Toda e qualquer embalagem de comida que você compra, vem uma tabela nutricional atrás dela. E naquela tabela tem o valor energético. E o valor energético é a energia fornecida por aquele alimento. Então, geralmente, as unidades que tem lá é quilocalorias ou calorias. É mesmo, professor. É lá que eu encontro. Gente. Por quê? Porque na hora que você vai medir ali, né, o valor energético, a energia fornecida pelo alimento, a gente vai fornecer essa energia em calorias. Até porque o alimento, tipo assim, eu imagino aqui que ninguém no almoço come 1 quilo de comida. É muita coisa, se for para pensar, né? 1 quilo de comida é muita coisa. Então, na hora que a gente vai calcular a energia daquele alimento, que é justamente a quantidade de calor que você vai precisar fazer para, como é que eu posso dizer? Para fugir o nome agora. Para degradar aquela comida, né? Aí você vai ter uma medição em calorias. Por quê? Porque geralmente você come uma quantidade pequena de comida, o ideal, né? E você vai comer ela na quantidade de gramas, né? É um jumento, é um burro comendo amarrado, né? A massa, ela é medida em gramas, então a quantidade de calor, ela tem que ser medida em calorias, tá? Professor, mas se eu tiver a massa medida em quilograma, o que é que acontece, gente? Se a massa estiver medindo quilograma, tá, ó, aqui está no SI, no Sistema Internacional.
Porém, a quantidade de calor, se todo mundo tiver coerente, não vai ser em calorias, vai ser em joule. Em joule, professor? É, gente, joule. Porque vamos lembrar que calor é energia. Então, a unidade do Sistema Internacional de Energia é o nosso joule, tá? Então, tudo vai depender das unidades que a gente vai ter aqui, ó, para a gente chegar na unidade joule. Mas, professor, se eu tiver em calorias e quiser transformar para joule, eu consigo? Consegue. Não tem problema, a gente vai fazer uma transformação. Como é que é essa transformação, professor? A gente vai dizer que uma caloria, olha só, gente, uma caloria equivale a 4,2 joules. Então, se a gente quiser transformar de joule para caloria, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir por 4,2. Se a gente quiser transformar de calorias para joule, é só a gente multiplicar por 4,2. Por quê? Porque uma caloria é 4,2 joules. Então, a gente consegue fazer essa transformação. E óbvio que a gente vai precisar, em alguns momentos, fazer essa transformação de calorias para joule. Mas vamos lá, vamos entender o processo do nosso corpo, porque o nosso corpo é uma máquina muito perfeita. Vamos relembrar isso, né? A gente só está vivo porque, meu Deus do céu, o nosso corpo é uma coisa perfeita. Aí você está lá comendo, comeu 2 quilos de comida. Você sabe qual é o maior erro do ser humano? O maior erro do ser humano é comer bebendo líquido. Ô, meu pai, a biologia que me perdoe, mas é a melhor coisa do mundo, eu também acho. Comer bebendo líquido é muito bom, senão você fica engasgado. Mas comer bebendo líquido é a coisa mais errada do universo. Todo mundo faz, mas é errado. Sabe por quê, gente? O calor específico, ele está ligado à quantidade de calor, certo? Então, o calor específico da água é a maior de todas as outras substâncias. Gente, a água tem um calor específico muito alto. É tão alto que se você parar para perceber um pouquinho, coloca. Ó, tu em casa deve ter, com certeza tem. Pega um pouquinho de água, coloca na tua mão, enche um copinho assim, um copinho, bota na tua mão, bem pouquinho. E pega a mesma quantidade de álcool e coloca na tua outra mão. Pelo que você já sabe, não precisa nem fazer o experimento. Quem vai evaporar primeiro? Quem vocês acham que vai evaporar primeiro? É a água ou é o álcool? Porque é a mão. É a mão, vai evaporar a mão, né? Por que é o álcool? Porque o calor específico do álcool é muito pequeno comparado com o da água. Então, para mim conseguir evaporar, trocar calor com aquela água, eu preciso ter uma mudança de temperatura muito grande. Ó, calor específico é uma grandeza inversamente proporcional à temperatura. Então, quanto maior for o calor específico, menor é a variação da temperatura. Quanto menor for o calor específico, maior é a variação da temperatura.
Então, isso explica, por exemplo, o porquê que durante o dia a água do mar está gelada e a areia está quente. E durante a noite a areia está gelada e a água do mar está mais morna. Né? Não vou dizer quente, porque a ideia de quente é temperatura alta. Mas está morna. Por que diabo isso acontece, professor? Simplesmente porque durante o dia a água recebe a radiação do sol, recebe calor do sol. Aí ela começa a aquecer. Só que a água, gente, demora tanto tempo para aquecer, porque para ela mudar a sua temperatura, ela precisa de um calor muito grande. Ela tem que trocar calor com intensidade muito forte, né? Para conseguir mudar a sua temperatura. Aí, quando ela consegue mudar de temperatura, já é de noite. Passou tanto tempo. Aí, durante a noite, o clima está mais frio. Concorda? Que o clima está mais frio durante a noite. Então, se o clima está mais frio durante a noite, aquela água que aqueceu o dia todinho vai demorar muito para resfriar. Ela vai resfriar? Vai, mas ela vai demorar muito, porque ela precisa de muito calor para conseguir diminuir sua temperatura. Aí, quando ela consegue, tá durante o dia. A pobre não tem sorte. Mas isso acontece, gente, por quê? Porque o calor específico da água é muito alto. Ah, tu tá lá fazendo teu miojo. Tu bota água na panela, pá, bota lá no fogo, espera, tem lá. Olha só, gente. Você pega o miojo, aí tem lá. Pronto em 3 minutos. Só o tempo que você demora para aquecer a água na panela, passa bem uns 10. Até a água começar a ferver. Aí você bota. Eu não podia falar a verdade, não. Tipo, bota lá. Pronto após 20 minutos. Não vou botar 20, né? Porque na verdade é uns 15 minutos. Mas bota mais tempo. Por quê? Porque a água demora muito a aquecer. Aí só a água demora mais tempo a aquecer do que o miojo cozinhando dentro da panela que a água ferve. Já parou para pensar nisso? A água demora mais tempo para ferver do que o miojo na panela para cozinhar, né? Ou seja, se a gente pegasse a mesma quantidade de álcool, colocasse na panela e botasse para ferver, gente, não ia demorar menos de meio segundo. Não, meio segundo não, pelo amor de Deus, né, Felipe? Já exagerou. Não ia demorar nem um minuto para o álcool vazar completamente. Professor, Fala. aí a gente tá falando da água, né? Se ela estiver no estado sólido, a variação de temperatura vai ser do mesmo jeito ou vai ser mais Aí, rápido? aí calma, vamos lá. Como eu falei para vocês, o calor específico é ele que vai determinar tanto a questão da variação da temperatura, como a questão da quantidade de calor. Então, quando eu falo que a água tem o maior calor específico, eu estou falando dela líquida, tá, gente? Água líquida. Quando eu vou para água sólida, ou seja, um bloquinho de gelo de água, o calor específico cai um pouquinho, tá? Vai para cerca de 0,95 mais ou menos. Tipo assim, o da água é 1 e o do gelo feito de água líquida, né? É mais ou menos 0,95, mais ou menos. Mas mesmo assim, né, a quantidade de calor que ele vai receber também vai ser alta. Não tão alto como a água líquida, mas alta. Aí você diz, professor, mas eu boto lá o bloco de gelo e no instante derrete. Já a água demora mais para ebulição. Aí calma, calma. Que agora a gente não está falando mais de mudança de temperatura. A gente está entrando em outro tipo de calor. Tenha calma. A gente vai chegar lá. Eu só quero que você entenda o seguinte, que quanto maior o calor específico,
mais difícil o corpo tem de mudar a sua temperatura. Mais calor ele precisa para conseguir mudar a sua temperatura. Então, o calor específico é uma coisa muito importante dentro do calor sensível. Tá? O calor específico é ele que vai determinar se aquilo ali vai aquecer mais rápido, se aquilo ali vai resfriar mais rápido, se aquilo ali vai precisar de uma grande quantidade de calor para conseguir aquecer mais rápido, tá? Tudo isso depende do calor específico. Falaram sobre a questão da massa. Sim, também influencia, né? Quanto maior a massa, maior a quantidade de calor que eu preciso. Então, se eu pego 1 litro d'água, se eu pego 10 litros d'água, obviamente o 10 litros d'água vai demorar muito mais ainda para conseguir mudar essa temperatura. Tá claro, gente, isso para todo mundo? Tá sim, professor. Show de bola. Foi isso, Sol, não, que você perguntou? Ah, tá. Eu nem tinha visto, é porque eu estava esperando o momento certo para responder, tá? Mas deu certo, que bom que deu certo. Ó, professor, e qual é a unidade do calor específico? Bom, a unidade do calor específico vai ser calorias, ó, calorias por grama grau Celsius. Essa é a unidade do calor específico, caloria por grama grau Celsius. Se algum acaso, né, a questão dá em outra unidade, não tem problema. O máximo que ela vai chegar é o seguinte: joule por quilograma grau Celsius, tá? Lembrando, gente, que eu estou botando o mais comum. Por quê? Porque a variação da temperatura, ela tanto pode ser ou em Celsius ou em Kelvin, tá? Às vezes acontece de cair em Kelvin, mas a única coisa que muda é mais essa unidade aqui, ó, tá? Geralmente todas as unidades tendem a ficar padrões, a seguir um padrão, tá? Mas lembra da nossa aula de escalas? A gente aprendeu que a variação na escala Celsius é igual à variação na escala Kelvin. Por isso que eu botei ou Celsius ou Kelvin, tá? Porque a variação é igual, não vai importar muito, tá? Então essa é a nossa fórmula do calor sensível. É o que macete que vai nos levar a responder, né, a prova, caso apareça alguma questão envolvendo calor sensível. Gente, vamos lembrar. Qual é a principal característica do calor sensível? Mudança de temperatura. Houve mudança de temperatura, então houve calor sensível. Tá certo? Tudo claro até aqui? Não, que macumba não, pelo amor de Deus. Tudo bem? Bom, acompanhando esse trajeto, a gente tem uma grandeza muito importante chamada de capacidade, ó, capacidade térmica. Que diabo é isso, professor? Capacidade térmica. Vamos lá. A capacidade térmica, gente, seria nada mais, nada menos do que o calor, ó, o calor, o calor responsável. Aliás, é melhor botar assim. É a quantidade, quantidade de calor responsável, responsável por
mudar a temperatura do corpo. Então, a gente vai ter uma grandeza que se preocupa justamente na mudança da temperatura e quanto é essa quantidade de calor responsável por mudar a temperatura de um corpo. A fórmula da capacidade térmica é assim: Czão igual a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Ó, essa é a fórmula da nossa quantidade de calor responsável por mudar a temperatura de um corpo, ou seja, da capacidade térmica do corpo. Sabe o que é interessante? Vamos lá. Lembra que eu falei da água? Lembra que eu disse que para a água conseguir mudar a sua temperatura, ela tem que ter uma quantidade de calor muito grande, né? Ó. Ai, professor, mas espera aí, eu lembro que um dia eu mijei dentro da água e realmente a água ficou quente. Aí é por outro motivo, tá, gente? Pelo amor de Deus. É outro motivo. Ó, se a gente lembrar um pouquinho, né? Se eu quiser trocar aqui essa fórmula, eu posso. Como assim, professor? Eu lembro que a quantidade de calor é Q macete, ou seja, é M C delta T. E dividir por delta T. Olha, gente, que legal aqui, ó. Ó, o delta T corta com esse delta T. Então, eu acabo ficando com uma fórmula que é C igual a MC. Cuidado para não confundir os Cs. O C maiúsculo é o C da capacidade térmica. O C minúsculo é o C do calor específico, tá, gente? Ó. Então, professor, a capacidade térmica depende do calor específico. É. Lembra que eu falei da água? Vou repetir. A água tem um alto calor específico, então a água demora muito para trocar a temperatura, porque ela precisa de muito calor. Precisa de muito calor para trocar a temperatura. Por quê? Porque a capacidade térmica está ligada com o calor específico. Ah! Professor, então deixa eu concluir uma coisa aqui. Deixa eu concluir que eu acabei de pensar. Capacidade. Olha, desculpa. Opa. Ficou esquisita a cor. Aqui é o calor específico. Aqui é a massa. E aqui é a capacidade térmica. Tá? Aqui também, ó, capacidade térmica. Capacidade térmica. Aqui é a quantidade de calor. Quantidade de calor sensível, tá, gente? Ó, sensível. Sensível. E aqui é a temperatura, né? A mudança de temperatura. Qual é a unidade da capacidade térmica? Calor é calorias. Temperatura é em Celsius. Então, é caloria por grau Celsius. Tá? Ou calorias por Kelvin, né? Depende da situação. Mas, professor, eu matutei aqui numa coisa. E peraí. Se o senhor falou que o calor específico da água é alto,
E isso faz com que ele precise de muito calor para mudar a temperatura. E a gente acabou de falar que a capacidade térmica é o calor para mudar a temperatura. Então, isso quer dizer que a capacidade térmica, ela depende do calor específico. Então, quem tiver o maior calor específico, ó, gente, quem tiver o maior calor específico, consequentemente, tem a maior capacidade térmica. Então, a relação que existe entre o calor específico e a capacidade térmica é uma relação de grandezas diretamente proporcionais. São diretamente proporcionais. Isso, perfeito. Quanto maior o calor específico, maior é a capacidade térmica. Então, a gente pode concluir que a água tem um calor específico alto e ela tem uma capacidade térmica também muito alta. Ah, professor, então é por isso que quando eu vou para a areia tá muito quente, aí eu abro o guarda-chuva. Professor, não demora nem um minuto, a areia já tá fria. Isso explica pelo quê? Pela capacidade térmica da areia. Isso é explicado pelo calor específico da areia. Por quê? Porque o calor específico da areia é muito baixo. E se ela é muito baixo, a variação da temperatura é maior. Ou seja, ela troca de calor mais rapidamente. Ela tem uma mudança de temperatura maior. Então, na hora que eu abro o guarda-chuva, rapidamente a temperatura da areia vai baixar. Aí eu vou conseguir andar na areia. Por quê? Porque ela precisou de pouco calor para mudar a temperatura. A água não, a água precisa de muito para mudar a temperatura, porque o calor específico da água é alto. A areia, o calor é baixo, então eu preciso de pouco calor para mudar a temperatura. Estão entendendo, gente? A ideia? Tá claro para todo mundo isso? Show de bola. A areia fica gelada porque passa o calor para a pessoa. Não quer dizer isso. Quer dizer o quê? Que ao momento em que eu faço uma sombra, eu deixo de fornecer calor para a areia. Então, se a areia está mais quente, ela vai trocar de calor com o ar ou com qualquer coisa que estiver naquela região da sombra e rapidamente ela vai resfriar. Por isso que ela resfria mais rápido. Ela pode trocar calor com qualquer coisa, não necessariamente só com a pessoa que está lá, tá? Show? Entendeu? Show de bola. Gente, deixa eu só fazer um negocinho aqui rapidinho. Vou tirar foto aqui do quadro para mandar para vocês. Prontinho. Galera, vou apagar essa parte aqui para a gente dar uma continuada aqui no nosso conteúdo, tá? Ó, apagar essa parte aqui do que é calor.
Bom, ligado à capacidade térmica, ligado a essa quantidade de calor que a gente tem aqui, eu posso simplesmente fazer, né, o que chamamos de análise do fluxo de calor. Fluxo de calor, professor? Sim, o fluxo de calor, que a gente também chama de potência térmica. Potência térmica. Interessante. Interessante, professor. O que é o fluxo de calor? É a quantidade de calor trocada. Então, quanto mais rápido você troca calor, maior é o fluxo. Quanto mais rápido você troca calor, a sua potência é maior. Então, por exemplo, para um ar-condicionado conseguir gelar, né, resfriar a sala mais rápido, ele tem que ter uma potência alta. Para um chuveiro elétrico conseguir aquecer água rápido, assim que a gente abre a torneira, eu tenho que trocar calor mais rápido. Então, a potência do chuveiro é maior. Ah, professor, agora eu estou entendendo porque esses equipamentos eles gastam muita energia, porque ele tem que trocar de calor mais rápido. Então, a potência deles é maior, né? E como é que a gente faz, professor, para encontrar, para calcular essa potência, esse fluxo de calor? O fluxo a gente chama de φ, tá, gente? Essa letra grega assim aí, que é a quantidade de calor trocada pelo intervalo de tempo. Pelo amor do céu, gente! Cuidado para tu não errar e trocar essas duas fórmulas. Olha o perigo, olha o perigo. Delta T aqui é tempo. Delta T aqui é temperatura. Se tu errar, lascou foi tudo. A fórmula não vai valer de nada, porque você vai errar a conta, tá? Então, menino, ó, fluxo de calor, que a gente também chama de potência térmica, vai ser a quantidade de calor trocada pelo intervalo de tempo, certo? Intervalo de tempo, variação do tempo, é o tempo, não é a temperatura, não. Cuidado para tu não errar. Ó, já eu leio sua pergunta aí para quem enviou, tá? Deixa eu só terminar aqui. Então, Q é a quantidade de calor, e ΔT é a variação do tempo, tá, gente? Ó, variação do tempo. Por mais que tenha a mesma letra que representa a temperatura, mas cuidado para não ser induzido ao erro, tá? Então, por exemplo, ó, a quantidade de calor aqui na fórmula, ela pode ser de duas formas, tá? Ela pode ser tanto a unidade em calorias, ou ela pode ser a unidade em joules. Aí vai ser aquela situação em que a gente vai precisar fazer a transformação, ó. Tá? Então, tanto pode ser em calorias quanto pode ser em joules. E o tempo, professor, é em segundos, ou em minutos, ou em horas. Tudo depende da situação que a questão der, tá? Mas geralmente, se a gente associa a o segundo, tá? Geralmente é o segundo. Então, o nosso fluxo, a nossa potência térmica, ela vai ter a unidade de
calorias por segundo, é a unidade padrão, tá? Padrão que eu digo que é geralmente as provas gostam de pedir, ou tem a unidade no SI, que também é muito cobrada, que é o joule por segundo. E o interessante é que esse joule por segundo a gente chama de watts. Watts, professor. É, gente, watts, que é a unidade de potência, né? A diferença é que a gente está vendo a potência térmica ligado à energia que envolve o calor, a energia térmica, né? Por isso que a unidade do fluxo ou da potência pode ser em watts, mas só vai ser em watts se o calor for em joule e o tempo for em segundos. Se for em qualquer outro, aí eu não posso chamar de watts. Tá claro isso para todo mundo? Sol perguntou: quando o carro passa muito tempo no sol, demora mais a esfriar, principalmente se não tem ar, né? Aí isso é porque o quê? Tipo, como pode falar, calor sensível é alto, baixo, capacidade térmica. Sol, existem outros fatores aí envolvidos, né? Mas eu posso dizer o seguinte: ele demora mais a resfriar. Por quê? Porque ele vai ter menos contato com coisas que façam ele trocar calor. Geralmente é o ar. O ar entrando lá dentro, né, sem ser o ar condicionado, o ar da janela, normal. O ar entrando lá dentro, ele vai resfriando o carro quando fica muito tempo exposto ao sol, tá? Mas isso daí já requer outro conhecimento que a gente vai entrar depois dessa aula, que é os processos de transmissão de calor. No momento a gente está entendendo como é o calor, como é que a gente encontra esse calor, quais são os calores envolvidos. Aí depois a gente entende como é esse processo de transferência de calor. Quais são os processos de transferência de calor que existem? Como é que isso acontece, entendeu? Aí é outra situação. Nesse momento, a gente está importando só aprender o que é que o calor faz, qual é a quantidade de calor que existe e tudo mais. Depois disso, a gente entende como é esse processo de transmitir o calor, tá? Isso aí é muito importante também e cai muito em prova, tá? Gente, rapidinho, deixa eu só fazer um negócio aqui. Voltando, galerinha. Tá claro, gente, até aqui para todo mundo? Tudo ok? Tudo beleza? Alguém tem alguma dúvida? Esse é o momento. Esse é o momento. Tá? Então, fluxo de calor é a nossa potência térmica, tá? Geralmente, quando a gente envolve potência térmica, a gente também pode envolver o rendimento de um corpo. Ó, rendimento. O que é o rendimento, professor?
Gente, o rendimento é a eficiência, ó, é a eficiência da troca de calor. Como assim, professor? Vamos lá. Imagina, gente, que o ar-condicionado ele foi projetado para fornecer 10.000 calorias por segundo. Então, a potência do ar-condicionado, né, eu estou dando uma suposição aqui, é 10.000 calorias por segundo. Só que esse ar-condicionado ele não consegue fornecer esses 10.000. Por quê? Porque parte dessa quantidade de calor é perdida em outra forma de energia, seja no barulho, seja no condensador, que é a parte que consegue converter o ar, né, quente para o ar frio. Então, parte da energia é perdida e parte é utilizada. Então, vamos supor que o ar-condicionado, dos 10.000 que ele é projetado para fornecer, ele só consegue fornecer 8.000. Então, ele criou uma eficiência, ele criou um rendimento em cima desses 8.000. Então, para a gente achar o rendimento ou a eficiência de alguma coisa que troque calor, droga de calor, droga de calor não, troca de calor. Esse rendimento ele é calculado dessa forma, ó. N é igual a potência útil sobre a potência total, vezes 100%. Ó, o rendimento ele é calculado dessa forma. Potência útil sobre potência total, vezes 100%. Ó. Tá? Professor, mas se eu não tiver a potência, tem outra forma de achar o rendimento? Tem, gente, tem também. Tá? Tem também. Eu posso utilizar essa fórmula aqui, ó. O rendimento é o calor útil sobre o calor total vezes 100%. É outra forma de eu achar o rendimento sem eu precisar da potência, eu tendo apenas o calor. Tá? Ó. Aí você vai perguntar, professor, deixa eu só tirar esse barulho aqui do WhatsApp chat. Peraí. Você vai dizer, professor. Poxa. Mas o que é essa potência útil e o que é essa potência total? Gente, quando a gente calcula o fluxo de calor, a potência térmica, a gente está calculando a potência útil. Geralmente, a potência total ou vem na questão, lá, dizendo que a potência tal era isso e que só foi fornecido tal, que a eficiência é aquilo, tá? Ou a questão vai dar uma forma da gente achar essa potência total. Como é que eu acho essa potência total? A potência total é a potência útil mais a potência dissipada. O que é dissipado, professor? Dissipado é a perdida, né, gente? É a potência que se perdeu em outras formas de energia que a gente não vai utilizar. Tá? Então, se em algum momento eu precisar determinar a potência total, é só eu fazer a potência útil mais a potência, vou botar até aqui, ó, potência dissipada. Tá? Ó. Potência dissipada. Só para reforçar, aqui é a potência total, potência total, e aqui é a potência útil. Certo? Tranquilos? Até aqui? Aí o rendimento ele vai dar em porcentagem, por isso que a gente multiplica por 100%.
porque o valor vai dar uma porcentagem. Tipo, se eu pegasse o exemplo que eu dei, a potência total é 10.000, a potência útil é 8.000. Se eu dividir 8.000 por 10.000, vai dar 0,8. Multiplica por 100%, aí eu vou ter 80% de rendimento. Tá? Tá claro isso? Claro, clarinho, clarão. Eu vou apagar essa parte aqui, ó, para a gente terminar de copiar. Prof, a aula vai terminar que hora? Quando eu terminar o conteúdo. A ideia é que eu termine o conteúdo. Tá? Continue aí comigo. Fica até o final. Você só tem a ganhar. Você só tem a ganhar. Professor, e o outro calor? Tu esqueceu? Foi? Esqueci não, menino. A gente vai ver agora. O outro calor a gente chama de calor latente. Calor latente. Que é isso, professor? Esse negócio aí de calor latente. Gente, a gente aprendeu que o calor sensível ele está ligado à mudança de temperatura. Então, toda vez que um corpo mudar essa temperatura, a gente tem o calor sensível. Porém, o nosso calor latente, ele não está atrelado à mudança de temperatura, porque quem está atrelado à mudança de temperatura é o calor sensível. O nosso calor latente, ele está associado à mudança do estado físico do corpo. O estado físico é quando o corpo está sólido e muda para o líquido, quando ele está líquido que ele muda para o gasoso. Essas mudanças estão associadas ao calor latente. Então, o calor latente, ó, está associado à mudança de estado físico, né? Ó. Então, vamos relembrar as mudanças de estado físico. É muito importante relembrar isso. Eu tenho aqui o corpo sólido, aí eu tenho depois o corpo líquido, aí depois eu tenho o corpo gasoso, né? Ó. São os três estados da matéria mais comum que a gente consegue estudar. Aí eu vou ter a passagem do estado sólido para o estado líquido. Como também eu vou ter a passagem do estado líquido para o nosso estado gasoso. E assim eu também consigo voltar do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Gente, vê se vocês lembram. Como é o nome da passagem do estado sólido para o estado líquido? Desculpa. Mudança do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de isso aí, fusão. Fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, bom, na física nós chamamos de ebulição, né? Mas aí na química, a química gosta de inventar umas paradas meio malucas e dá três nomes diferentes para esse processo: vaporização, evaporização, calefação, ebulição. Na física, vocês vão encontrar somente ebulição, tá? É o mais comum, é cair o nome ebulição, mas saiba que existem outros nomes, né? Dentro da química, você consegue encontrar outras situações diferentes, tá? Do gasoso para o líquido, nós temos o chamado condensação, ou
Como é outro nome que chama? É liquefação, né? Ó. Liquefação. Né? Então, eu posso ter o condensação ou a liquefação. E do líquido para o sólido, nós temos a solidificação. A solidificação. Né? Então, gente, o calor latente, ele está atrelado a essas mudanças de fase, ó. Cada mudança dessa vai ter um calor latente diferente. Então, por exemplo, a água vai ter um calor latente de fusão, a água vai ter um calor latente de ebulição, a água vai ter um calor latente de condensação, a água vai ter um calor latente de solidificação. Então, para cada mudança, existe um calor latente diferente, certo? Ainda tem mais dois, né? Ainda tem mais dois. Existe a passagem do sólido direto para o gasoso e existe a passagem do gasoso direto para o sólido, né? A gente chama esse processo de quê? Sublimação, né? Sublimação. E da volta, o mesmo nome, sublimação, né? Tem alguns livros que traem o nome ressublimação. É só para dizer que é o contrário. Mas os dois praticamente têm o mesmo nome. Perguntaram aí, professor, como é que eu faço para memorizar tudo isso? Chora e reza, tô brincando. Estuda. Estudar você consegue memorizar. Tá? Memorizando é muita coisa, gente, eu sei, mas infelizmente a gente tem que aprender. Anota tudo no caderno, deixa tudo bonitinho. Depois você só faz reler o que você botou e pronto. É isso aí. No instante você consegue. Você não pode apenas memorizar, né, gente? Física é uma disciplina muito importante que você vai ter que sentar a bundinha na cadeira e responder questões. Não adianta, né? Para você fazer uma questão de física, você não tem que saber. Você tem que aprender a fazer a questão. Então, se você não exercitar, não vai adiantar de nada. Você pode saber do conteúdo todinho, mas na hora de aplicar, você não vai saber, porque está faltando exercício. Né? O importante é isso. Os dois, todos dois caem. Todos dois. Tá? Todos dois caem. Professor, tem uma observação muito importante que eu não posso esquecer jamais, em hipótese alguma. Deixa eu até escrever bonitinho aqui o nome da observação, ficou feio. É uma observação muito importante. Muito. Tão importante quanto. Que é o quê? Gente, vamos lá. Eu pego o bloco de gelo e boto em cima da mesa, né? O bloco de gelo, ele vai derreter. Quando o bloco de gelo ele começa o seu processo de derretimento, é porque ele está no processo da fusão, da transformação do sólido para o líquido. E durante esse processo de fusão, não há mudança na temperatura do objeto. Como assim, professor? Mas não está derretendo? Como é que não tem mudança de temperatura? Gente, qual é a temperatura de fusão do gelo? Qual é a temperatura de fusão do gelo? A gente aprendeu lá na primeira aula de termologia que o ponto de fusão do gelo é 0 graus Celsius, né? 0 graus Celsius. Então, quando o gelo começar a derreter em 0 graus, até ele derreter por completo, até o último grãozinho, a temperatura vai continuar a 0 graus. Aí, depois que derreteu completamente, aí a temperatura começa a aumentar. Certo, gente? Então, assim, se você bota um pedaço de gelo, você vê lá, derreteu, e mesmo assim ainda ficou um grãozinho. Se você pegar esse grãozinho, você vai ver que ainda está 0 graus.
A água não, a água que está ao lado já está aumentando a temperatura, mas o grãozinho de gelo que ficou, ele continua a 0 graus. Então, na mudança da temperatura, aliás, desculpa, na mudança de estado físico, não há mudança na temperatura do corpo, tá? Então, é isso que a gente vai botar aqui, ó. Na mudança, na mudança de estado físico, não há mudança na temperatura do corpo. Certo, gente? Ó. Então, professor, se quando eu estiver mudando de estado, eu não tiver mudança na temperatura, não tem calor sensível. Na mudança de estado, só vai existir um calor, que é o calor latente. Certo? Daí, galerinha, a gente calcula o calor latente a partir dessa fórmula. Que moleza. Ó, ou que mole, né? Do jeito que você preferir falar aí, né? A fórmula do calor latente é que moleza, que mole, né? Ixi, professor. Fórmula simples, mais simples do que a outra, né? É. Não tem muito mistério não aqui, ó. Né? O que é o quê? É o mesmo que do outro? É. É porque, na verdade, gente, ó, quando a gente está calculando o calor, a gente, na verdade, a gente está encontrando a quantidade de calor trocado, né? A quantidade de calor trocado, porque calor é troca, troca de energia. Então, toda vez que eu for achar um calor, eu vou achar, na verdade, a quantidade de calor dele. Então, o Q continua sendo quantidade de calor. Quantidade de calor. A diferença é só a questão do latente. Por quê? Porque o nosso L é o calor latente, ó. O nosso L é o calor latente. E o M é a massa. Ou seja, quanto maior a massa, maior a quantidade de calor. Quanto maior o calor latente, maior a quantidade de calor. Tá? Quantos ml? Também existe essa definição aí, né? Mas, ó, eu quero que você entenda o seguinte. Qual é a unidade do calor latente, professor? É calorias por gramas, tá? A massa, grama, e a quantidade de calor em calorias, tá, gente? Ó, calorias. Vou dar um exemplo, vamos lá. Vou dar um exemplo. O calor latente de fusão da água, ó, fusão da água, vou botar aqui, vale 80 calorias por grama. O calor latente de ebulição da água vale 540 calorias por grama. Professor, o que quer dizer calorias por grama? Quer dizer que para cada 1 grama, você precisa de 80 calorias para conseguir transformar o sólido em líquido. Vou repetir. 80 calorias por grama quer dizer que para cada 1 grama, você tem que ter 80 calorias para mudar do sólido para o líquido, porque é o calor latente de fusão. Aqui, calor latente de ebulição.
540 calorias por grama. Quer dizer que para cada 1 grama, você precisa de 500 calorias para transformar do líquido para o gasoso. Né? O que é que você percebe de diferente entre o calor latente de fusão e o calor latente de ebulição? Perceba que o valor do ebulição é muito maior. O calor latente de ebulição é muito maior. Por isso que você precisa de mais calor para conseguir ferver a água do que para derreter um pedaço de gelo. Se você pega um pedaço de gelo e bota na mesa, ele vai derreter. Agora, se você pegar uma garrafa com água e deixar em cima da mesa, ele nunca vai ferver. Por quê? Porque você vai precisar de um calor muito alto para conseguir ferver a água. Por isso que demora a água para ferver. Né? Demora por quê? Porque eu preciso fornecer muito calor para conseguir transformar do estado líquido para o estado gasoso. Porque para cada 1 grama você tem 540 calorias. Estão entendendo, gente? Tá tudo bem até agora? Tudo bem, tudo maravilhoso. Sim, além de estar entendendo direitinho, Sol. Deixa eu ver quem mais está aqui. Arthur, Emily, Yasmin, Irene, Letícia, Luísa, todo mundo bem, né, gente? Todo mundo aí. O choro vem nos exercícios, mas é normal. O choro tem que vir de alguma forma, né? O choro tem que vir de alguma forma. Não, não tem como fugir dele, tá? Não tem como fugir dele. Eu vou tirar uma foto aqui do quadro para a gente continuar. Oxi. Pronto, voltei. Bom, vou apagar essa parte aqui, tá, gente? Ó, vou apagar essa parte aqui. E agora a gente vai falar da troca de calor. Como é que acontece a troca de calor, professor? Porque assim, um corpo troca calor com o outro, né? Então, um vai doar e o outro vai receber. Aí como é que fica esse negócio aí? Vamos ver. Vamos entrar agora na troca de calor. Troca de calor. Gente, essa troca de calor tem um detalhe muito importante a ser observado, que é o quê? É quando a gente estiver em um recipiente, eu vou desenhar o recipiente aqui, ó. A gente está em um recipiente, em um local onde eu não vou ter influências externas. Como assim, professor? Imagina que isso daqui é uma caixa de isopor. Para que o isopor serve? O isopor não serve para conservar a temperatura ali dentro, né? O isopor ele é um isolante térmico. E um isolante térmico, ele isola para que não venha influência externa ali dentro. Então, a gente vai chamar esse isopor ou qualquer local que isola os corpos aqui dentro de calorímetro. Ó, calorímetro. Ó, o calorímetro tem um isolante interno. Tá, ó. Então, ele isola qualquer coisa que estiver internamente, ficando tudo que está aqui dentro, trocando calor por si só. Tá? Então, eu vou botar 2 corpos aqui dentro. Eu vou colocar uma esfera. Tá?
E vou botar outro objeto aqui. Vou botar outra esfera, por exemplo. Ó. Tá, ó. Então, eles estão trocando calor. Pela troca de calor, e não tem influência de nada aqui, a gente vai dizer o seguinte, ó, que a variação da quantidade de calor vai ser igual a zero. Gente, essa condição aqui é uma condição da conservação da energia. Ó, eu estou conservando a energia daqui de dentro. Conservação da energia. Tá, ó. Conservando a energia, eu consigo dizer que não vai ter mudança de energia. Se não vai ter mudança de energia, né? Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer, gente, que a quantidade de calor trocada no início, ó, certo? É igual à quantidade de calor trocado no final. Então, vamos supor que um corpo está, sei lá, com zero quantidade de calor e o outro está com 3. O que é que vai acontecer? O que tem vai doar e o que não tem vai receber, certo? O que tem vai doar e o que não tem vai receber. Eu vou só apagar aqui e vou mostrar que isso dá para ser expressado até mesmo na fórmula. Por quê? A gente aprendeu que o delta significa variação, mudança. E toda vez que aparecer um delta, a gente sempre faz o final menos o inicial, concorda? Final menos o inicial. Então, isso daqui seria a quantidade de calor final menos a quantidade de calor inicial. Isso seria igual a zero. Concorda? Ó, né? Ou seja, a quantidade de calor que um ganhou, certo? É igual à quantidade do outro que recebeu. Só que um lado fica positivo e o outro fica negativo. Por que, professor, isso acontece? Gente, porque o que está positivo, ele está ganhando calor. Ganhando calor. E o que está negativo está cedendo calor. Então, um ganha e o outro recebe. Aliás, um ganha e o outro recebe é a mesma coisa. Um dá e o outro recebe, né? Isso acaba chegando a essa conclusão. Então, assim, todos os corpos vão trocar calor, tá? Independente se eles estão no calorímetro, independente se eles não estão. Eles vão trocar calor. A relação que a gente tem aqui é uma relação que esse daqui, a quantidade de calor daqui mais a quantidade de calor daqui, tem que dar igual a zero. Tem que dar igual a zero, certo? Então, eu posso até escrever isso aqui de forma diferente. Ó. Eu posso esquecer o final e o inicial e posso pensar no corpo A e no corpo B, onde, na hora que eu for somar as quantidades de calor, essa quantidade de calor tem que dar zero. Isso é a condição da troca de calor. Por quê? Porque um vai doar e o outro vai receber. E a gente vai chegar nessa fórmula aqui. Um fica positivo, o outro fica negativo. Um vai doar e o outro vai receber. Certo? Tá claro isso para todo mundo? Sim. Show de boilas. Show.
Eu vou apagar essa parte aqui para escrever a última situação. Que, inclusive, é uma situação muito comum. E que a gente vai fazer um exercício a partir dessa informação aqui que eu vou botar. Ó. Opa. Vamos analisar o calor total do corpo. Calor total do corpo. Gente, para a gente saber o calor total que um corpo ou recebeu ou cedeu, eu vou precisar fazer uma análise do que está acontecendo com a temperatura. Como assim, professor? Vamos lá. Ó, imagina que você tem um bloquinho de gelo, certo? Ó, você tem um bloquinho de gelo. E esse bloquinho de gelo está a menos 8 graus Celsius. Certo? Você tem um bloquinho de gelo e ele está a menos 8 graus Celsius. Você quer pegar esse bloquinho de gelo e aumentar a temperatura dele até 90 graus Celsius. Primeira coisa que vai, o que é que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer aí é o quê? Tá de menos 8, eu quero ir para 90, o bloquinho de gelo. Vai acontecer o quê? O que é que aconteceria, gente? Se eu pegasse um bloco de gelo que está a menos 8 e elevasse a sua temperatura até 90. Óbvio que ele ia derreter, né? Pela lógica, ele derreteria. Show de bola. Só que a gente quer achar a quantidade de calor total que o bloquinho recebeu até chegar em 90 graus Celsius. O que é que eu preciso fazer? Será que se eu jogar direto na fórmula, eu acho o resultado? Não. Para a gente saber o que aconteceu aqui, eu vou ter que usar o método do tio Muralha. Fica muito mais simples. Qual é o método do tio Muralha? A gente vai criar bloquinhos. Ixi, pessoal, que diabo é isso? Criar bloquinhos? É. A gente vai criar bloquinhos. A gente vai começar a criar o primeiro bloquinho. Ó. Primeiro bloquinho. O primeiro bloquinho, a gente vai colocar a temperatura. Vou até botar o nome aqui, ó. Temperatura inicial. Certo? Então, dentro do primeiro bloco, eu boto a primeira temperatura, que vale quanto? Menos 8 graus Celsius. Aí eu vou começar a montar outros bloquinhos. Ó, eu ligo ele a outro bloco. Esse segundo bloco, ele vai ter a temperatura da mudança de fase. Se tiver mudança. Tem mudança de fase? Tem. A menos 8 graus Celsius, a água é sólida. Qual é a temperatura que a água vai começar a derreter? Aliás, desculpa, que o bloco vai começar a virar água, a derreter. Qual é a temperatura? A temperatura é líquido?
qual é a temperatura que o bloco de gelo vai começar a virar líquido? Concordam que é 0 graus? Concordam que é 0 graus? Então, eu vou ter 0 graus Celsius. Né? Beleza, professor. Aí eu vou criar outro bloquinho. Esse outro bloquinho, ele vai ter a mesma temperatura da mudança de fase. 0 graus Celsius. Por quê, professor? Gente, porque nesse momento aqui, ó, há a fusão. A gente vai indicar que está acontecendo a fusão do gelo. O gelo está se transformando em água líquida. Então, os dois blocos, eles têm que ter a mesma temperatura para a gente dizer que aqui acontece a fusão, certo? Aí chegou no terceiro bloco, preste atenção, ó. Chegou no terceiro bloco, o gelo já não é mais gelo, é água líquida, né, ó? E se é água líquida, professor, eu começo a aumentar de 0 até qual temperatura? Até 90. Então, o último bloquinho vai ter a temperatura final. O último bloquinho vai ter a temperatura final. Ó, temperatura final. Então, o primeiro bloco começa com a inicial, o último termina com a final. E por que diabo, professor, eu fiz esses blocos? Gente, porque de um bloco para outro, a gente sempre vai ter uma quantidade de calor diferente. Preste atenção no que eu estou falando. De um bloco para outro, a gente sempre vai ter uma quantidade de calor diferente. Então, por exemplo, vamos analisar o primeiro bloco para o segundo bloco. Daqui para cá, eu tive uma quantidade de calor? Tive, não tive? Qual é a quantidade de calor que está associado, que vai de menos 8 até 0? Concordam que de menos 8 até 0 houve mudança de temperatura? Houve, professor, mudança de temperatura. E se houve mudança de temperatura, qual é o tipo de calor que está associado aqui? É o calor sensível. Então, de menos 8 a 0, eu estou analisando o calor sensível. Calor sensível de quem? Do gelo. Calor sensível do gelo. De menos 8 a 0. De 0 até 0, eu tenho calor latente. Por que é o calor latente, professor? Porque está tendo fusão. Então, é o calor latente. De 0 a 90, eu tenho outro calor sensível. Por que calor sensível? Porque está tendo mudança de temperatura. Ó. De 0 a 90, mudança de temperatura, calor sensível. Só que esse calor sensível aqui, ele está ligado na água. Água líquida, certo? Não é mais o gelo, é água líquida. Tá? Ó, então, eu analisei os 3 processos de calor envolvidos nessa mudança de menos 8 até 90. Então, quem é o meu calor total? O calor total recebido por esse bloco para sair de menos 8 até 90 vai ser o calor sensível do gelo, que é esse primeiro momento aqui, ó, mais o calor latente de fusão do gelo, que é essa parte aqui, mais o calor sensível da água líquida, quando vai de 0 até 90. Então, o calor total, ó, é calculado dessa forma. Eu sempre vou analisar todos os calores que estão associados no corpo
durante a sua mudança de temperatura. Por isso que eu disse, questão de calorimetria cai muito. Cai muito no sentido de a gente conhecer os tipos de calor e estar ligado às situações que podem cair na prova. Então, troca de calor, uso a relação do calorímetro. Calor do corpo A mais o calor do corpo B. Se eu tiver outros corpos aí, eu vou somar todo mundo, soma todo mundo, todos os calores. E tudo isso vai ser sempre igual a zero. Agora, se eu estiver analisando o calor total, aí eu vou fazer a regra dos quadradinhos para saber quem são os calores envolvidos e depois somar todo mundo. Eu sei que nesse primeiro momento parece ser difícil, mas não é, gente. Na questão a gente vai ver que não vai ser difícil, tá? A Aline botou, tenho que sair para... Tá certo, Aline, não tem problema não. Então, basicamente, o que tiver com mudança de estado físico vai ser... Isso, perfeito, Sol. O que tiver com a mudança... Se você analisar que a questão falou na mudança do estado físico, aí você faz sempre essa situação aqui, ó. Sempre, 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 sempre a gente faz esse quadradinho aqui, tá? Por quê? Porque esse quadradinho ele afirma para a gente que está tendo vários calores diferentes, tá? Então tem o calor sensível do gelo, tem o calor sensível da água e tem o calor latente de fusão do gelo. Tá? Então, sempre eu vou fazer esse quadradinho para conseguir relacionar aí as situações. Tá? Vamos ver se vocês conseguem fazer a questão. Vou botar uma questão aqui, um exemplo, para ver se todo mundo está entendendo direitinho aí. Ó, eu vou usar o mesmo exemplo, só que com um linguajar diferente. Um bloco de gelo de massa 500 gramas está a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Calcule a quantidade de calor recebida por esse bloco se a sua temperatura chegar a 25 graus Celsius. Dado calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Pronto. Questãozinha aí e dá para a gente resolver. Vão tentando ver aí como é que faz a questão. Eu vou tirar a foto aqui do quadro, tá? Para mandar. Rapidinho, gente.
Pronto, voltei. Vou apagar essa parte aqui. E vamos tentando resolver a questão. Gente, faça do mesmo jeito que está aqui, ó. Vão associando aí a situação da questão. Vamos fazer. Só para a gente terminar logo aqui. Ó, um bloco de gelo de massa 500 gramas está a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Calcule a quantidade. Eita, esqueci. Comi o nome quantidade, ó. Quantidade de calor recebida por esse bloco se a sua temperatura chegar a 25 graus Celsius. Bom, pelo método dos blocos, vamos lá. Primeiro bloco começa com menos 10, né? Menos 10 graus Celsius, né? Aí a gente sabe que o gelo, quando chegar a 25, vai derreter. Então, se ele vai derreter, ele vai chegar até a temperatura de fusão dele. Que é a temperatura de fusão? 0 graus Celsius. Se começou a fundir a fusão, então eu vou repetir o 0 graus Celsius para dizer que está havendo fusão. Ó. Daqui para cá é a nossa fusão, certo? Ó. E o último quadradinho vai até a temperatura final, que é 25. Então, eu tenho aí, do primeiro para o segundo quadradinho, o calor sensível do gelo. Do segundo para o terceiro, eu tenho o calor latente. E do terceiro para o quarto, eu tenho o calor sensível da água, né? Porque o gelo já passou e já está em água. Aqui é a água, aqui é o gelo. Ó. Então, o calor total vai ser igual ao calor sensível do gelo, mais o calor latente, mais o calor sensível da água. Então, a gente vai fazer cada um separado e depois somar todo mundo. Quem é o calor sensível do gelo? Vamos lá. É a massa do gelo vezes o calor específico do gelo vezes a variação da temperatura do gelo. Então, o calor sensível do gelo vai ser... Quem é a massa do gelo? 500. Então, vai ser 500 gramas vezes o calor específico do gelo. A questão dele é 0,5. 0,5 vezes a variação da temperatura. Aí, cuidado aqui, gente, ó. Variação da temperatura. Variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, ó. Temperatura final menos a temperatura inicial. Então, quem é a final? É 0. Então, vai ser 0 menos... Aí, aqui continua tendo menos, ó. Menos 10. Tá?
Porque aí eu vou fazer menos com menos que vai dar mais. Então, vai ficar o calor sensível do gelo vai ser 500 vezes 0,5 vezes 10. 0,5 vezes 10 dá 5. 5 vezes 500 vai dar 2.500 calorias. Pronto. Achamos o calor sensível do gelo. E agora, vamos achar o calor latente de fusão. Calor latente é a massa vezes o calor latente, né? Ó. Então, o calor latente vai ser a massa é 500, o calor latente de fusão é 80. 500 vezes 80 vai dar 5 vezes 8 dá 40, né? Ó. Aí a gente repete os 3 zeros que faltou. Então, 4.000 calorias. Que é a fórmula mais simples, né? E o outro é o calor sensível da água, tá, gente? Calor sensível da água. É a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação da temperatura da água. Gente, se foi o gelo que se transformou em água, então a massa da água é a mesma massa do gelo, né? Então eu vou continuar tendo 500 aqui, ó. O que vai mudar é o calor específico, ó, que vale 1 agora. Vezes 1, vezes a variação da temperatura, que é de 0 a 25. Então, a final é 25, a inicial é 0. Então, o calor sensível da água vai ser 500 vezes 1 vezes 25. 500 vezes 1 é 500. 500 vezes 25 vai dar 5 vezes 25 dá 125. 125 e repete os 2 zeros. 1, 2. Então, é 12.500 calorias. Ah, então, professor, agora eu tenho todo mundo. Ó. Tenho o calor sensível do gelo, o calor latente de fusão e o calor sensível da água. Aí agora eu só faço somar tudo. 2.500 mais 40.000 mais 12.500. Quanto é que vai dar isso, meu povo? Calor total vai dar 2.500 mais 12.500 dá 15.000. 15.000 mais 40.000, o calor total é 55.000 calorias. Se a gente quiser, eu posso até mesmo transformar esse 1.000 em quilo. Então, o calor total é 55 quilocalorias, tá? Porque no calor sensível do gelo, a temperatura deu 10 e o calor sensível da água, a temperatura deu 25. Porque, ó, é variação da temperatura, certo? Não é a temperatura, é a variação. Então, se o gelo está em menos 10 e vai para 0, a variação é de 10. 10 graus. Se a água está de 0 a 25, a variação é 25. Entendeu? Então, a variação é sempre o final menos o inicial, tá? Então, na situação do gelo, eu tenho a variação de 10. Na água, 25, certo? Por causa da variação, não é por causa da temperatura específica, é a variação que faz com que o valor do gelo ali fique positivo. Não é por 2 não tem como ser não, os 2 não. Ó, o gelo tá aqui, ó. Por isso que eu mando você fazer os quadradinhos. Porque você fazendo os quadradinhos, você tem noção do que você tá fazendo. O quadradinho do gelo começa em menos 10 e vai até 0. Então, isso é o gelo. A temperatura do gelo tá aqui, ó. Do 0 pro 0 é a fusão. E do 0 pro 25 é a água. A mesma coisa aqui, ó. O gelo tá a menos 8. Então, do menos 8 pro 0, tudo é gelo. Do 0 para o 0 a fusão e do 0 para 90 tudo é água. Tá claro?
Dúvida, gente? Alguém tem alguma dúvida? Caso não, então eu encerro nossa aula por aqui, tá certo? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Na nossa próxima aula, eu resolvo as questões que a gente tem na lista de calorimetria, tá certo? Agora tá mais claro, né, Emily? Que bom, fico feliz por isso, tá? Eu vou colocar a gravação lá no YouTube, vocês acessam o meu YouTube e vocês conseguem assistir novamente essa aula. Ficou um pouquinho grande? Ficou. Mas aí a gente conseguiu ver tudo, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.